mas os dois sofreram mais do que deveriam. O Vasco ainda saiu perdendo, né? Teve que buscar um resultado dentro do jogo contra uma equipe frágil, né? Um time que não... O Vasco passou hoje, empatou com o Altos do Piauí, passou sufoco. Goleiro do Altos, que não é muito Altos, fez várias defesas interessantíssimas, olha lá. Foi um jogo divertido, mas para o torcedor do Vasco e para o Abelão foi um jogo muito nervoso, né? O Vasco conseguiu empate, foi dramático. Dominava o jogo, mas perdia gols com intensidade. O Thales perdeu alguns na cara. Dois jogos. Esse absurdo. Depois tem mais um do Thales, mas ele encontra o gol, né? Gol Tem do Thales. dois jogos, o Vasco Gol do com a Marrone. TV2 e o Atlético no 3. São duas equipes que basicamente podem comemorar a classificação. E pouco mais do que isso. Exatamente. E alguns outros times também, que né, o próprio Vitória. Citando os jogos, os dois de hoje, 9h30 da noite. Sim. Os dois têm pouquíssimo a comemorar. Claro que a classificação é importante, mas os dois sofreram mais do que deveriam. O Vasco ainda saiu perdendo, né? Teve que buscar um resultado dentro do jogo contra uma equipe frágil, né? Um time que não entrega, ou não deveria entregar grande resistência ao Vasco. E mais uma vez, Herman Cano, fazendo do Vasco, salvando o Vasco. É justo, não sei se estou viajando muito aqui, um paralelo de Herman Cano início de temporada com o Maxi Lopes, assim. Chega, já avassalador, gol direto. Lembrou um pouquinho o início de temporada do Vasco no ano passado. Não sei, eu acho que o Cano, ele é muito bom jogador. É menos badalado, né? Ele não chegou com... Eu quis dizer no sentido de um jogador estrangeiro que chega e começa a resolver rápido, já encaixa, começa a pôr bola para dentro da rede. Ele está acima do Vasco, do time do Vasco hoje. Ele resolve alguns problemas e... Aí o lance do gol. Um corte seco na ajeitadinha ele já resolve, né? O passe do Thales. Finge que vai para a esquerda, mas ele ajeita para o meio. E aí o marcador passou e abriu uma cratera para ele puxar o lance. O Vasco enfrenta na próxima quarta-feira, dia 19, o Oriente Petroleiro. É difícil a gente imaginar assistindo esse jogo que a postura vai ser muito diferente, né? Que vai vencer facilmente, ou que vai avançar com tranquilidade, né? Quer dizer, tem uma... A vantagem é que construiu pelo menos 1-0. 1-0 ali, magrinho. Mas, sim, é um jogo pesado na volta, porque o Vasco não é que não tenha jogadores, não estou falando que é um ótimo elenco ou algo do tipo. Mas acho que é uma equipe que deveria ter ideias mais claras. É a maior cobrança que a gente faz. Tem alguns times do futebol brasileiro nesse início de temporada que não atingem desempenho, que não conseguem resultado na qualidade de definição do seu 9, tem jogadores de escape de velocidade, mas não é segura, não é equilibrada, não impede que o adversário construa. Deixa muitos espaços, não consegue abafar a marcação. Eu comentei o jogo do domingo, nossa... Venceu, né? 3-2, eu fiquei assustado. Eu fiquei um pouco assustado com a incapacidade do Vasco de controlar o jogo, não consegue controlar. Por que o Herman Cano não veio tão badalado? Porque Cano tem 32 anos, rodou uma série de clubes, né? Enfim, encaixou muito bem. Por que será que, de repente, demorou para... A minha comparação foi com o Maxi Lopes. Com o Maxi Lopes. Não, o Maxi Lopes jogou no Barcelona, tem uma carreira midiática. Mas o Cano vinha de 2 anos espetaculares no Independiente Medellín. Isso, são 34 gols em 2018 em 50 jogos e 41 gols em 47 jogos no ano passado. Espetacular. Mais de 70 gols em 2 temporadas. E agora já são 4 gols nesse começo de temporada do Vasco. Ele fez isso no primeiro ano, no Independiente Medellín. Foi oferecido a alguns times no Brasil. E a interpretação era, um jogador de mais de 30 anos, que na carreira teve passagens, por exemplo, se a gente comparar o futebol brasileiro, o futebol mexicano está mais alinhado em exigência. E ele não teve grande destaque em algumas passagens no no time Pachuca, mexicano. no León. Inclusive estava no Mundial de Clubes contra o Grêmio em 2017. Era banco. Entrou como opção na reta final do jogo. Mas não tinha esse destaque, não tinha conseguido fazer o que produziu no futebol colombiano. Então acho que houve um certo receio no primeiro ano. Aí chega 2019, ele repete a temporada... Tudo que ele encosta vira gol, né? Não, e no Independiente Medellín, em 2012 a 2014, ele joga 99 jogos, faz 54 gols. Não tem uma coincidência aí. Sabe fazer gol. Sim. Sabe, ele encontra soluções, encontra brecha. O gol que ele fez no fim de semana foi
tinha um monte de gente na frente, aí ele joga de bico. Taco de sinuca quase. Taco de sinuca, estilo Romário, assim, aqueles gols que o Romário inventava. Ele fez um gol Ronaldo bonito contra a ali, né? Turquia, É. o biquinho de craques, né? Caraca, eu tô comparando o Herman Cano aqui. Não, Romário e Ronaldo. Mas o gol deixar tem claro, uma está comparando inspiração. só o lance. O gol do biquinho. Antes a gente mostrar a coletiva do Abel, é um trabalho complicado tanto para o Vasco, tanto para o Abel conseguirem fazer funcionar em 2020, né? Acho que o torcedor do Vasco talvez esperava um outro tipo de técnico. Não vou dizer um nome maior, porque o Abel é dos maiores. Me pareceu uma escolha alinhada ao que foi o sucesso do Luxemburgo em 2019. Sucesso comparando o que era a expectativa, né, o objetivo, e o que foi conseguido. Não sofrer tanto, se afirmar no Brasileirão, ter alguns bons momentos na temporada, mas o Abel como se fosse uma figura parecida nesse aspecto. Né? Um cara com uma ascendência, né, um medalhão para controlar o ambiente. Bom, o Abel tá na tela, vamos mostrar a coletiva de Abelão com a classificação do Vasco no calor do Piauí. Nós encontramos o que estava preocupando, que era a criação de jogadas. Agora se criou muito bem, eu mantive essa equipe. Ela venceu o União, venceu o jogo passado a Portuguesa. Já não criamos tanto, mas no segundo tempo poderíamos ter liquidado. E hoje, né, depois daqueles primeiros 10 minutos que eles tentaram marcar pressão, nós encaixamos bem na movimentação e criamos demais. Então, o que preocupa, né? Aborrece um pouco. Não só a mim, como os atletas. Né? Porque não foi, estou te falando de uma, duas situações claras, não. Estou te falando de várias. Pelo menos tu tem que chutar que tu erre. E você deve ter o scout. Nós finalizamos 26 vezes a gol. É um número bem significativo. Bom, Abel vai ter bastante trabalho. Passou. O mais importante nessas horas, futebol é resultado. Avança na competição. Só passando informação aqui, porque vão acontecendo os resultados. O Manaus eliminou o Curitiba na Copa do Brasil. Estou sabendo aqui pelo Twitter. Não confirmei ainda. Deve estar confirmado. Foi. No finalzinho do jogo. Terceira equipe de Série A eliminada. Mais uma equipe Série A eliminada. Curitiba, Eduardo Bahia, Barroca Sport. no trabalho do Curitiba. Mas o Bahia Caiu. ganhou a Sul-Americana. Bahia Ganhou bem passou o hoje. rodo, 3-0. Fez uma grande partida. Vamos para o intervalo rapidíssimo, meia-noite.